Olá, eu sou o Alan, eu vou estar apresentando aqui a estrutura do HIP Min-Max. Vou tentar ser breve, porque eu acabei fazendo muita coisa e o vídeo não ficar muito longo, mas ele é basicamente uma estrutura muito parecida com o HIP Min ou HIP Max, onde ele também vai ser uma árvore completa ou quase completa, tá? Começa de cima para baixo, da esquerda para a direita, o preenchimento, né? Ele tem aquele vetorzinho, né? A gente trabalha ele na verdade com o vetor em vez de nós. E a grande diferença dele é que ele tem a separação de níveis, né? A gente vai ter os níveis ímpares, que vão ser os níveis com os valores menores, e os níveis pares, que vai ser os valores maiores. E aí a questão dele é justamente que para pegar o menor valor, o menor valor vai se encontrar na primeira posição. E o maior valor, no caso, o maior valor, vai estar no segundo nível. Tá? Vai ser um dos filhos da raiz. Então, basicamente vai ser isso. A outra questão, uma outra propriedade também, é que para um nível mínimo, nenhum nó descendente dele vai ser menor do que ele. Por exemplo, o 15 não é menor do que o 10, o 30 não é menor do que o 10, o 90 não é menor do que o 10. Então, todos os descendentes deles são maiores do que o 10, porque o 10 está no nível mínimo. Já no nível máximo, né, nenhum descendente vai ser maior do que ele. Por exemplo, nem o 30 é maior que o 10, ou maior que 90, 60 não é maior que 90, 70 não é maior que 90. Então, a gente tem essa separação de níveis, níveis mínimos e níveis máximos, garantindo que o menor está no primeiro nível e o maior está no segundo nível. Aí tem algumas propriedades escritas aqui, vou disponibilizar esse arquivo se alguém quiser ler. Deixei algumas coisas em negrito que são coisas que mudam para a minha implementação em Python, porque aqui basicamente todas essas propriedades elas são relacionadas quando você começa com o nível 1, o valor 1 para o primeiro nível, em vez do valor zero. Na minha implementação em Python, eu tanto comecei do nível zero, como o vetor também da casa zero. Tá bom? Então vai ter essa diferençazinha para minha implementação em Python. Bom, então o primeiro método aqui vai ser um insert, tá? Um inserir. Eu vou explicar o funcionamento dele e já explico a complexidade também. Quem quiser acompanhar melhor, tem os slides aqui. Apesar de eu ter colocado o GIF, tem o link para o slide. O slide eu já vou começar do 23, porque ele ficou muito longo. Basicamente, anterior a isso, eu estou inserindo esses valores do vetor daqui de cima na árvore. Tá? Então, esse vetor aqui de baixo representa o vetor da árvore. Deixa eu colocar aqui a caneta. Pronto. Então, esse aqui é o vetor da árvore e esses aqui são os valores que eu estou inserindo. Então, o próximo, eu já inseri todos daqui para trás, né? Então, o próximo que eu vou inserir é o 60. E vamos lá, como é que ele vai funcionar. Ele vai chamar o método inserir, passando o valor de 60 aqui dentro, né? E ele vai inserir sempre na última posição disponível do vetor, né? Essa variável último guarda qual é essa posição. Então, adiciono lá, somo esse último, né? E eu mando subir o último que foi adicionado, tá? Que é o 60 aqui. Então, esse subir, ele vai verificar qual é o nível em que ele se encontra. Tá? Ele está no nível 3 aqui. Tá? O nível 3, lembrando, é o nível mínimo, onde tem os valores menores. Tá? Então, ele é um nível mínimo, então ele vai entrar aqui dentro desse if. Então, dentro do if tem outra condição, né, que ele pergunta se a chave dele é maior do que a chave do pai. No caso aqui ele vai comparar esses dois. Se a chave desse que eu estou inserindo é maior do que o do pai. E não é, né? Não é. Então ele vai para o senão e vem aqui para o subir min. Esse subir min, ele vai lá dentro, a primeira coisa que ele verifica é se tem um avô, e ele tem, né? O avô dele é o 70, aqui, a casa 1. Então ele vai comparar com o avô, se ele é menor do que o avô. E ele é, né? 60 menor que 70. Então ele vai para a próxima linha, onde ele vai trocar os valores. Quando ele troca esses valores, ele está ajeitando a árvore, que ela estava errada, né? Porque o 70 não podia, agora que o 60 foi incluído, o 60 que tem que estar na primeira posição, porque ele vai ser o menor valor da árvore. Então isso faz com que ele ajeite a árvore.
Então o subirmin é chamado novamente, passando agora, no caso, o avô, né? Quando chega lá no avô, ele vê que não tem, ele não pode continuar o método porque não tem avô da primeira casa, tá? Então ele sai e a gente já pode inserir o próximo valor, que é o 95. O 95 ele é chamado lá para inserir, é adicionado na árvore, no vetor, na última posição da árvore e na última posição do vetor, né? Ele continua num nível mínimo, né? Continua no nível 3 e no caso aqui, ele é maior do que o pai, tá? Se ele é maior, então ele vai fazer essa troca, tá? Fez a troca e agora tá ok aqui, porque o 95 ele estava maior do que o 90. Isso não pode acontecer, né? Então ele fez a troca, resolveu o problema, vai chamar o subirmax. Subirmax é muito parecido com o subirmin. Ele vai olhar se tem avô e vai comparar com o avô. Nesse caso aqui ele não tem, ele tem um pai, tá? O pai não serve, ele tem que comparar com avô. E aí vamos inserir o próximo número, né? O próximo número é o 40. Ele insere na última posição do vetor. Ele verifica o nível. Ele está no nível ímpar ainda, né? Então ele verifica se ele é maior do que o pai. Ele não é, então ele vai lá para o subirmin. E nesse subirmin ele vai olhar se tem avô. E para comparar com o avô e trocar de posição com o avô caso ele seja menor. E é o que aconteceu, né? Depois ele chama o subirmin de novo, já passando o avô dessa vez. E aqui a gente já começa a ver um padrão, né? Esse subirmin, que é diria que é o mais importante aqui para a gente definir a complexidade, perceba que ele sempre está buscando o avô daquele nó, né? Então eu cheguei na conclusão de que para a gente calcular a complexidade do subirmin, ele basicamente vai ser a quantidade de nós disponível, a quantidade de avós disponíveis para aquele nó. E essa quantidade de avós, a gente chega com essa fórmula aqui, que é a altura do nó na árvore dividido por 2. E, por exemplo, a gente vai ter essa... Ah, sim, e arredonda para baixo, né? Então, eu falei lá no início que para a gente pegar a altura do nó é i mais 1, né? Aliás, log de i mais 1. Com isso a gente pega a altura do nó. A gente pega isso, divide por 2 e arredonda para baixo. A gente vai ter a quantidade possíveis máximas de avó para aquele nó, né, em sequência. Um exemplo seria com esse próximo nó aqui, o nó 8, tá? Na casa 8. Quando a gente faz esse cálculo, ele fica com 1,58, que a gente arredonda para baixo, ele vai ter no máximo um avô. Ou seja, o 8 aqui, ó, quando for ocorrer essas comparações, ele vai comparar no máximo uma vez aqui com a casa 2, que é o avô dele. Tá? Quando ele for chamado de novo, o subirmin ou subirmax, nesse caso, quando ele for chamado de novo, ele não vai ter avô. Então ele não vai continuar. Então por isso que eu concluí que o cálculo da complexidade desse método seria esse, né? E aí a gente pode simplificar para O log de n, tá? Porque a gente tem um log lá em cima. Então, O log de n. Só para continuar aqui, esse próximo nível, ele é um nível par, né? Então, essa condição aqui, ela não iria mais cair nesse primeiro if aqui, né? Como ele é do nível par dessa vez, agora ele é um nível máximo. Aqui encontra-se os valores maiores e no nível 3 encontra-se valores menores, né? Então, dessa vez, ele não iria para lá, iria para cá para baixo e ele iria comparar com o pai, né? Se o pai é, no caso, maior do que ele, e é maior, então ele faz a troca e chama o subirmin para o pai. Eu até falei errado, né? Eu comparei o 8, mas seria o 4. Mas, de qualquer forma, aquele resultado ainda é o mesmo, tá? O 4 só vai ter um avô, que tá aqui no nível 1. Beleza? Então, aquela fórmula ainda funciona do mesmo jeito. Pronto. Aí, uma vez que a gente tem a complexidade do subirmin definida, né, O log de n, a gente pode ver a dos outros. Todos os outros procedimentos é constante, né? E isso por quê? Porque todos os outros dependem do subirmin. Veja que a complexidade do subir, ele é todo constante, né?
A única coisa que não é constante é quando ele chama o submax ou o submin, que aí então ele vai pegar a complexidade do submin ou do submax, que é log de n. Pronto, como inserir engloba todos os métodos anteriores, né, que são complexidade O log de n, então inserir também vai ter essa complexidade. No trabalho original, ele até coloca como a complexidade de log de i mais 1 vezes 0,5, que seria igual a isso aqui, né? Log de i mais 1 dividido por 2. Então a gente pode concluir que a complexidade é essa, ou apenas assintoticamente O log de n. Pronto, semelhante ao heap, ele também vai ter um método build, onde ele pega um vetor, né, que já existe, e transforma ele num heap min-max. Aqui eu vou pular alguns slides novamente para não ficar tão longo. Perceba que ele começa da metade do vetor, tá bom? Porque ele não precisa olhar o resto, porque o resto é tudo folha, tá? 50, 40 é tudo folha, então ele não precisa olhar. Tá? Então por isso que ele começa da metade para trás, tá? Da metade para o 1. Então ele vai pegar a posição do 5 ali e vai chamar o método descer para ele. Ele vai ver se esse 5 está no nível mínimo ou máximo. Tá? Ele está no nível mínimo, né? Porque é ímpar. Então ele vai chamar o descer min. O descer min vai pegar o índice do menor dos seus filhos e netos. Então, no caso aqui do 5, ele vai olhar todos os filhos dele e netos que ele tiver. No caso, ele só tem um, o 10. Tá? Então, ele vai pegar o M vai ser justamente o 10, está aqui. E ele vai agora... ele olha para cá, né? Eu coloquei a seta no lugar errado, faltou olhar aqui, né? Ele vai ver se o M é neto do I. E ele não é, ele era filho, né? Então ele viria para esse if aqui embaixo, né? Esse para o senão, que ele vai olhar a chave do neto, a chave do filho dele, se é menor do que a própria chave dele, tá? Se é menor e é menor, ele vai trocar. Então ele vem aqui e troca, faz o ajuste. Então com isso ele vai corrigindo a árvore, beleza? Então ele vai sempre olha para o filho e faz os ajustes, ok? Aqui como é um nível máximo, ele vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário, ele vai procurar o maior dos filhos. No caso aqui é o descer max. Ele vai buscar aqui ó, o maior dos filhos e netos. Né? Como não tem nenhum maior que ele não vai fazer nada. Tá? Ele vai passar para o próximo. Aqui também não vai ter. Aqui, olha só, ele vai olhar o maior dos filhos e netos dele também. Ó. O maior dos filhos e netos, que é o 70. Mas o 70 não é maior que 90, então ele não vai fazer nada também. Tá? Aí, finalmente, a gente chega no primeiro nível, no primeira casinha, né? O nível 1, que é o 99. Aqui deveria estar o menor valor, vamos ver isso agora. Então ele vai pegar ele, vai chamar o método descer, ele vai descobrir que está no nível mínimo, então ele vai chamar o descer min, vai pegar o menor dos seus filhos e netos, ele vai olhar todos os filhos, ó, todos os filhos e todos os netos. E ele encontrou o menor aqui, que está na posição 5, que é o 10. Então, ele vai perguntar, é neto dele? É neto, não é filho, é neto. Então, ele vai entrar nesse if e vai comparar se a chave do neto é menor do que a chave dele. E é menor, ele vai, então, trocar com o neto. Tá? Trocou aqui de posição. Feito isso, ele vai pegar o pai desse aqui foi trocado. O pai dele, que está aqui no nível 2, é o 90. Ele vai pegar o pai dele e vai olhar se ele é maior do que o pai. E ele é maior do que o pai. Então ele vai e troca com o pai. Isso para manter as regras dele, tá? As regras da árvore. E veja que ela já está quase ok. Está quase ok. Ele agora vai chamar o descer min para o próprio M, para o 5 aqui. Porque a única coisa que não está ok é esse nó aqui, que ele está num nível mínimo, mas ele tem um nó abaixo dele que é menor do que ele. Então é isso que não está ok. Tudo daqui para cima já foi corrigido. Né? Então só falta isso. Então ele vai corrigir isso com o descer min. O descer min vai pegar o menor dos seus filhos e netos, que é o próprio 60. Ele vai vir para essa condição aqui embaixo, vai
comparar se ele é menor do que o 90, ele é menor, 60 é menor que 90, então ele vai lá e faz a troca, 60 com 90 e pronto, corrigiu a minha árvore inteira, né? Finalizou. Ele vai e retorna a árvore. Pronto, aí para a complexidade, né, já foi percebido que teria uma lógica parecida com o que teve lá no método do inserir, né, onde lá tem um subir min, subir max, aqui tem um descer min, descer max, né, que todos os métodos dependem dele. Então, fazendo a complexidade do descer min primeiro, a gente vê aqui que todos os comandos têm complexidade θ de 1, né, tem complexidade constante, exceto por ele chamar ele mesmo, né? E essa chamada recursiva, perceba que ela só vai acontecer se ele tiver filhos e netos, né? E que também tem que ter a condição do filho e neto ser menor do que ele mesmo, né? Então, com isso, eu concluí que essa chamada só vai acontecer h dividido por duas vezes. H, no caso, a altura da árvore inteira. Tá? Então, teto de h dividido por 2. E h, novamente, é igual a log de n mais 1. Tá? Então, seria log de n mais 1 dividido por 2. Aí, um exemplo é essa árvore aqui que a gente tem. Ela tem tamanho 10, né? O n dela é 10, então 10 mais 1 dividido por 2, isso aqui vai dar o h, né? E isso aqui dividido por 2 dá 1,72, né? Que arredondado para cima dá 2. Então ele vai fazer essa chamada no máximo 2 vezes, né, para essa árvore. Aí observe bem, né? Aqui ele vai chamar somente uma vez, ok? Aqui ele também vai chamar uma vez, aqui também uma vez apenas. Aqui ele também vai chamar só uma vez, apesar de ter mais níveis. O único lugar onde ele vai poder realmente chamar duas vezes é lá no nível 1, onde ele até fez isso, né? Ele chamou aqui o 60, tá? E depois ele chamou aqui para trocar com o 10, tá bom? Então ele chamou esse método aqui no máximo duas vezes. Deixa eu voltar lá para... Então, a complexidade desse método diria que é log de n mais 1 dividido por 2 ou, assintaticamente, né, O log de n, tá? Para simplificar. Todos os outros, eu já vou falar também, devia ter dito antes, mas todos os outros métodos que eu estou usando aqui, na verdade já falei, né, para explicar isso aqui, né? Todos eles têm complexidade constante, tá? Então vocês, na minha implementação, vocês vão ver esses métodos, tá? Mas todos eles têm complexidade constante, tá bom? Inclusive encontrar o menor dos filhos e netos, isso ali também é complexidade constante, porque você tem um limite de filhos e netos, né? Você não tem não é n, tá? Então é constante. Então com isso o descer min ele vai ser log de n, né? E o descer, né, que chama o descer min ou descer max, também vai ser log de n, porque ele é muito simples, complexidade constante aqui, e está englobando a complexidade do descer min e descer max. Então, com isso, a build ela vai ter só um momento ali onde ela não tem a complexidade constante, que é justamente no loop, né? Ele pega a metade ele inicia da metade do vetor, né, para trás. Então, aqui a complexidade seria n dividido por 2. Aí, com isso, a gente tem... E dentro dele tem o descer, né, que é O log de n. Então, com isso, a gente soma essas duas complexidades e aí a gente tem a complexidade do build aqui de ON log de n, ok? Só que tem um detalhe. Não sei se vocês perceberam na minha própria explicação aqui, eu falei que ele vai ser chamado no máximo duas vezes, mas ele em muitos casos vai ser chamado uma vez só, como foi esse caso aqui. Em todos os casos ele só chamou uma vez, ele só chamou duas vezes quando foi para ajeitar o nível 1, né? Então perceba que ele, assim como lá no hip normal, no hip min ou no hip max, nas primeiras vezes ele vai chamar menos, vai fazer menos comparações, menos trocas. E nas últimas vezes, quando ele já estiver chegando próximo ao primeiro nível, ele vai fazer mais comparações, mais trocas. Então aqui
ele vai executar mais, né? O custo vai ser maior. Então esse custo de 2 não é constante. Com isso, o próprio autor ele afirma que a complexidade não seria n log de n. Isso aqui quando a gente olha sem muito rigor, né? Mas se a gente olhar com mais rigor, seria 7 vezes n dividido por 3, tá? Então não seria nem n log de n. Aqui teria-se a complexidade O de n, né? Porque assintoticamente seria O de n, tá bom? Então ela seria ainda menor do que essa que foi apresentada aqui, tá bom? Porque quando a gente olha com mais detalhes, nas primeiras vezes ele chama menos do que nas últimas vezes, tá? Então por isso que não chegaria a ser um n log de n. Pronto, agora o último método aqui, o remover máximo. Eu tenho o remover mínimo e o remover máximo. Eu vou mostrar só o máximo porque os dois são muito parecidos. O máximo ele tem alguns passos a mais. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar aqui é se a árvore tem mais de um nível. Para isso eu olho se o último ele é maior do que 2. Se for igual a 1, é porque só tem um nível. Então, ele é maior do que 2 aqui no caso. Eu vou pegar o maior dos filhos da raiz aqui, né? E eu vou, no caso aqui, definir que é o 99. Lá no Python eu fiz isso aqui com um método só, que tem complexidade constante, né? Faço as comparações. Guardo ele numa variável, eu meio que posso trocar o valor dele com o último ou simplesmente sobrescrever o valor do último nele aqui. Aqui está o sinal de trocar, mas aqui eu só fiz a sobrescrita, tanto faz. Tá? Decremento o último, a variável último. Quando eu faço isso, a árvore ela continua existindo com aquele valor lá, né? No vetor continua existindo, a posição não foi deletada, mas ela não é mais enxergada. Inclusive, se eu inserir alguma coisa nova, ela vai inserir nessa posição aqui. Beleza? Então ele faz isso e chama o descer para o 70, para corrigir o 70. Aí o descer, ele vai verificar que ele está no nível mínimo, aliás, que ele está no nível máximo, vai chamar o descer max. O descer max vai ver se ele tem filhos, vai pegar o maior dos seus filhos e netos, que é o 80, vai ver que ele é neto do 70, ok? Então entra nesse if. Vai comparar a chave, né? Se ele é maior do que o 70, ele é maior, então ele vai fazer a troca. Depois que ele faz a troca, ele vai pegar o pai para comparar com o pai, se ele é menor do que o pai. Tá? E ele não é menor do que o pai, então não vai fazer isso. Não vai fazer a troca, né? Pula. Chama o descer max para o próprio 70, no caso, para o M, que é o 70 aqui. Tá? Como ele vai ver que ele não tem filhos, ele encerra aqui. Tá? Volta lá para pro remover máximo, a gente tinha parado aqui, volta para cá e ele retorna o valor que foi removido. Aí a complexidade disso aqui, né, a gente tem basicamente a complexidade do descer, tá, que a gente já viu anteriormente, é O log de n, então a complexidade do remover máximo vai ser O log de n. Aí eu tenho as duas implementações aqui, beleza? Pronto, aí para mostrar a implementação eu resolvi abrir esse arquivo com uma conta que não é dona do arquivo, tá? Para eu poder mostrar como é que vai aparecer para vocês, tá? Basicamente vocês vão descer, né, até aqui embaixo, aí vai ter implementação, tá? Esse primeiro código para desenhar árvore omitido, isso aqui é o seguinte, você pode clicar aqui para ver o código, tá bom? Pode ver ele todinho. Basicamente é um código que vai desenhar a árvore, como é que ela fica, tá? Ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai desenhar a árvore mesmo, tá na tela, usando o OpenCV. Então é até interessante, se mais alguém fez em Python, pode copiar o código e usar também. Vou só omitir ele aqui, tá? Porque não é parte do... Vou ocultar código aqui, ó, oculto o código, porque não é parte do trabalho, então só foi para desenhar a árvore mesmo, tá? Então, deixa ele aí. E esse outro bloco de código aqui é a classe Vector, tá? Eu fiz uma classe Vector igual à classe do Java, né? Igual não, muito semelhante à classe do Java, que basicamente
quando o vetor chega no seu limite, né, quando ele é totalmente preenchido, ele duplica o tamanho do vetor, tá? Para poder caber mais itens. Basicamente é isso. Para que eu fiz isso? Para que a minha implementação ficasse mais parecida com uma do C++, com uma do Java, porque lá porque aqui no Python não tem as listas aqui são todas têm alocação dinâmica, né? Eu não consigo dizer, por exemplo, para criar uma lista com 50 espaços, né? Eu não consigo fazer isso. Ele vai criando os espaços automaticamente. Todas elas são assim, né? Então, para tentar fazer uma coisa mais parecida com o que dá para fazer lá no C, eu criei essa classe, né? Para a gente poder ter controle da variável length, beleza? Aí como é que faz, né? Tem que executar os blocos de código. O primeiro bloco de código é esse daqui, né? O que tá o código que está oculto. Aí quando eu executo, duas coisas vão acontecer. Primeiro que ele vai falar aqui, né? Que ele foi criado por essa minha conta, né? E que ele pode solicitar acesso aos seus dados armazenados pelo Google ou ler dados de credenciais de outras sessões, enfim. Aí ele pede para você revisar o código, né? Antes de executar o notebook. O que eu posso falar aqui é que eu não estou acessando dado nenhum de ninguém, tá? Mas se quiser ler o código todinho, pode abrir, mostrar o código e ler o código todinho, né? Eu acho estranho ele pedir isso, porque quando a gente vai ler alguma coisa do seu Google Drive, ele pede a sua senha de novo, tá? Então não sei porque ele está pedindo isso, mas isso pode acabar assustando alguém, né? Enfim, eu vou executar assim mesmo. E aí pronto, nessa primeira execução ele demora um pouco mais porque ele vai criar a máquina virtual, vai se conectar, né? Então ele vai demorar um pouquinho, tá rodando ainda, tá? Então ele demora um pouquinho, ponto, criou, aí ele executa aqui, ó, ficou verdinho, quer dizer que executou. Então você pode fazer assim, bloco por código, bloco por bloco, ó, tem que executar aqui também e executar todos em seguida. Ou vir aqui simplesmente em ambiente de execução e executar tudo, pode ser também, tá? Eu vou um de cada vez aqui, beleza? Então eu executei a classe Vector, vou executar a classe do HipMinMax, finalmente, tá? Essa HipMinMax, ela tem dois modos, eu posso criar uma MinMax ou uma MaxMin. Só o que muda é que é o nível que vai ser mínimo, o nível que vai ser máximo. Se eu estou numa MinMax, o primeiro nível é mínimo, o segundo é máximo e por aí vai. Se eu estou numa MaxMin, o primeiro é máximo, o segundo é mínimo e por aí vai. Tá? Então a diferença vai ser só essa. Tô achando estranho que tá demorando isso aqui. Hein? Demorou. Normalmente não demora não. Pronto. E também é só uma criação de classe, não era para demorar não. É porque esse Colab, os servidores dele às vezes não são muito bons não. É mais rápido rodar na minha máquina do que aqui no Colab. Mas tudo bem. Pronto, aqui é só a definição da classe, por isso que eu estou achando estranho que ele demorou. Ele definiu a classe todinha, né? Os métodos todos estão todos aqui, tá? Quem quiser olhar. E aí pronto, aí esse primeiro bloco aqui já é testando essa classe, tá? Eu coloco aqui um vetor, né, com alguns elementos, né, em ordem decrescente, inclusive, e mando imprimir esse vetor para mostrar como é que vai ser a árvore, tá? Então a árvore que eu estou criando aqui é assim, ó, ela está totalmente não está bagunçada porque ela está em ordem decrescente, tá? Mas isso com certeza não é uma min-max, tá? O que ele vai fazer é transformar isso numa min-max, né? Então ele pega esse vetor e passa lá para a classe, ó. Passa ele aqui dentro da classe e ele recebe a hip min-max já trabalhada. E aí eu vou imprimir aqui, ó, o nome do vetor que fica lá dentro é o ponto .s, tá? O S é o nome desse vetor que foi organizado. E mando imprimir de novo, tá? Aí, no caso, o que ele fez? Ele pegou isso daqui e transformou nisso aqui. Aí agora sim, isso aqui é uma min-max, ó. Primeiro nível, mínimo, é o menor dos valores está aqui dentro, né? O segundo nível máximo, né? O maior dos valores vai estar no segundo nível, que está aqui, ó, 99, tá? E por aí vai, nível mínimo, máximo, mínimo e máximo. E ela obedece todas as regras, né? Eu não tenho, em um nível mínimo, por exemplo, eu não tenho nenhum descendente que vai ser maior do que ele. Por exemplo, aqui o 30, ele é maior do que o 20, então está correto. Mesma coisa, no nível máximo, não vou ter nenhum descendente maior do que ele, tá? O maior que eu tenho aqui é o 90 e não é maior do que o 99. Então tá tudo correto aqui, tá bom? Então ele criou a árvore certinha. Eu tenho mais alguns testes aqui, que a gente usa as outras funções, né? Eu posso imprimir o heap criado, deixa eu executar aqui. Ele deu um erro. Heap não foi definido, eu não rodei não isso aqui? Rodei não, ó. Tem que rodar, tem que rodar de cima para baixo.
Então eu executei aqui, aí ele criou a árvore, né? Imprimiu. Executo esse aqui, aí ele vai imprimir, né? Imprimiu aqui, ó, o heap foi criado, é esse, o mínimo, o máximo, remover o mínimo, né? Eu coloquei o código aqui para remover o mínimo. Aí depois de algumas remoções, né, a árvore ficou dessa forma aqui, tá? Eu pedi aqui para remover o mínimo, remover o máximo e remover o máximo, tá? Então ele tirou o 10, o 99 e o 95. Aí ela acabou ficando assim, mas continua correta, ó. O menor valor agora é o 20, está lá em primeiro, e o segundo maior, o maior está aqui no segundo nível, que é o 90. Tá tudo certinho, obedecendo todas as regras ainda, todas as propriedades. Aí vamos para os testes de desempenho, né, no caso. Só executar aqui, tá? O que eu estou fazendo aqui? Aí para isso eu vou ter que voltar lá no código e explicar uma coisa que eu não falei. Eu vejo aqui que tem as variáveis custo troca e custo chamadas. Dentro do código, eu espalhei em alguns momentos a variável custo chamadas, tá? E somei ela mais um. Essa variável eu sempre estou incrementando nela quando eu estou dentro de um loop ou quando eu estou dentro de um método recursivo. Aqui, ó, por exemplo, o descer max ele é recursivo, né? Então eu vou lá, ó, custos chamados. Então, basicamente, toda vez que ele chamar esse método, ele vai somar um. Ou toda vez que ele andar dentro do loop, ele também vai somar um, tá? Isso para eu ter uma coisa mais parecida com o custo. Uma outra opção também vai ser o custo troca. O custo troca, ele é incrementado sempre antes de fazer uma troca nos meus métodos, tá? Então, qualquer lugar que tenha uma troca, ele vai incrementar essa variável antes, tá bom? Então, isso é para eu poder gerar os gráficos, tá? Então, ele está executando ainda aqui embaixo. Ele está executando com n de tamanho 100.000 até 1.000.000. Ok, pronto, executou aqui no final até 1.000.000, tá? E aí ele vai imprimir aqui, ó, o custo da build, por exemplo, do método de build, né? O build é aquele que pega o vetor e transforma ele em um heap. Pega um vetor desorganizado e transforma em um heap min max, tá? Então o custo dele, obviamente, vai ser maior do que todos, tá? Então o custo dele de trocas foi esse daqui, de chamadas foi esse daqui. Reparem que é bem diferente, né? É bem diferentes dos valores, e o tempo ele levou 5 segundos. Tá? O inserir, só uma observação para o inserir, que o tempo dele está com 7.9, mas não é 8 segundos isso aqui não, tá? Tem um E-05 aqui no final, que indica que é esse valor aqui elevado a 10 menos 5, tá? Então, isso aqui vai dar algo muito próximo de zero, na verdade, tá? Eu não sei por que ele imprime dessa forma. Mas isso aqui é zero, tá? Pode-se dizer que o tempo aqui foi zero. Tanto que o custo foi 9, o custo de chamados 9, tá? Então remover e o inserir são custos muito baixos, tá? Mas eu também fiz um inserir n. Esse inserir n é como se fosse um build, né? Mas no caso eu estou inserindo todos os n valores, né? E vou somar todo esse custo. O custo que eu tive para inserir todos os n valores, tá? Essa seria a segunda forma de criar um heap min max. Em vez de usar o build, eu poderia usar vários inserts, né? Então eu vou ter um custo também aqui, né? E um tempo também, beleza? Além disso, eu criei também um código de custo ODN, tá? Para eu poder fazer uma comparação. Esse código ODN, ele é uma coisinha bem simples mesmo, tá? É só um loop onde eu estou fazendo inserindo itens num vetor, né? E usei a mesma classe vector lá para eu usei essa classe para ele ficar mais lento, tá? Porque ela é mais lenta do que o array normal do Python, tá? Então eu usei ela com esse propósito mesmo. Então, estou só inserindo valores nela e trocando, fazendo troca de posição de variáveis dentro desse mesmo vetor. Tá? Então, eu pego isso tudo, respondo e gero os gráficos disso aqui embaixo. Tá? Pronto, aí analisando os gráficos, a gente vê aqui o primeiro, ó, a primeira linha roxa é o O de N, né? O N simulado. Né? Perceba que o insert, né? Tanto o insert quanto o build,
por mais que eles sejam n log de n, eles acabaram ficando abaixo de O de n quando a gente olha para trocas apenas, tá bom? Então eles não chegaram nem a fazer n trocas, tá bom? Então, bom, olhando para o gráfico de trocas, ele ficaria assim, né? Mas olhando para a quantidade de chamadas, né? Ou de loops ou chamadas recursivas, aí eles já estariam num lugar mais adequado, né? A gente vê aqui o O de n aqui, né? A linha roxa, e o build e o insert acima deles, né? Porque aí sim, tá correto, né? N mais log de n, que seria alguma coisa exatamente assim, né? É o próprio n com uma coisinha a mais, né? Que seria o log de n a mais. Bom, e o insert, né? O verde, que é quando a gente está inserindo todos aqueles n elementos, ele é mais custoso do que o próprio build, né? Então, a gente tem duas formas de criar heap, né? E criar ela com insert é pior, né? Ela é mais demorada. Tanto remover como o insert normal, quando a gente vai inserir apenas um elemento, todos os dois são só log de n, então os dois estão aqui embaixo, nos dois gráficos, nos três gráficos, na verdade. Né? Nos três gráficos eles estão lá embaixo, porque são muito rápidos. Esse terceiro gráfico é o de tempo, e aí aqui a distinção é muito maior, né? Tanto o build como o insert n, né, eles estão lá em cima, né? Porque os dois demoram um tempo considerável. Porém, o ODN ele não subiu tanto. E aí daqui eu concluo que a gente meio que não pode comparar algoritmos que são tão diferentes apenas com o tempo, né? Porque esse meu ODN, ele faz muito menos coisas do que os outros dois, né? Ele só faz uma operação matemática e troca de posição, inclui no vetor e troca de posição dentro desse vetor. Então são três operações, basicamente, né? Talvez um pouco mais ali, mas é muito pouco ainda comparado com os outros, tá? Então por isso que ele não pode ser, por isso que o tempo dele vai ser tão baixo, ele não pode ser comparado em tempo. E por este motivo eu resolvi fazer essa variável de custo aqui em cima, essas duas variáveis, para a gente poder olhar melhor para esses dados. Ok? Então é isso, eu tentei deixar o mais curto possível, mas foi o que eu consegui fazer. Obrigado.